Com a palavra, o doutor Eduardo. Ok. Bom dia, senhor presidente, deputado, médico, doutor Isaquias Calil, senhor relator, senhor deputado general Peternelli. Agradeço a gentileza dos senhores deputados pelo convite, agradeço a gentileza do senador Álvaro Dias pela indicação do meu nome, e nada mais fui do que um médico e pesquisador clínico que solicitou a um parlamentar a atenção sobre um tema que era altamente previsível, um fato que infelizmente ocorreu há mais de uma década atrás. Era previsível que teríamos um apagão dos radiofármacos e radioisótopos para emprego no diagnóstico, na terapêutica e na possibilidade de novas avaliações clínicas para tratamento de pacientes. Não só pacientes oncológicos, como aconteceu no momento, mas também pacientes com doenças neurodegenerativas ou pacientes com doenças cardíacas. Infelizmente, e por mais eficiente e capaz que seja o IPEM na produção desses insumos essenciais para a aplicação diagnóstica, as evoluções que sofremos na medicina vão demandando cada vez mais necessidade de emprego de materiais radioalterados, radiofármacos e radioisótopos. E, caso não tenhamos uma flexibilização, teremos sempre que estar correndo atrás do prejuízo. O país, hoje, se afastou dos países de baixo desenvolvimento nesse setor, infelizmente. E o que é mais grave, nós cada vez mais elitizamos o acesso ao atendimento de medicina nuclear, porque quanto menos serviços tivermos, mais caro e difícil será para o cidadão e principalmente para os mais vulneráveis. Então, esse projeto, antes de mais nada, é um projeto cujo objetivo é a democratização do acesso aos exames de medicina nuclear e aos tratamentos de radiofármacos, de radiocirurgias guiadas, os tratamentos de radioterapia em oncologia. Isso tudo vai ficando cada vez mais emergente com o envelhecimento da população. Cada vez mais, com o envelhecimento populacional, teremos mais doenças oncológicas, mais doenças neurodegenerativas e mais doenças cardiovasculares. Cada vez mais teremos necessidade da utilização desse tipo de técnicas. E o país, infelizmente, passou mais de uma década ignorando, distante da realidade da nossa população e principalmente da realidade que nós, médicos, sofremos. Estava conversando há pouco com o deputado general Peternelli, o quão é dolorido para um médico conhecer um procedimento e não poder aplicar no seu paciente, num paciente oncológico. Isso é um sofrimento imensurável. E todos nós que atuamos em pacientes com doenças crônicas e degenerativas, passamos por isso nesse último tempo. Agora, nesse mês passado, no dia 14 de nove de 21, o Instituto de Pesquisa de Energias Nucleares, o IPEM, emitiu um ofício, o ofício de número 97 de 2021, onde informou a todos os médicos do país sobre a interrupção na produção de radiofármacos a partir do dia 20 de setembro. Desta forma, todos nós ficamos impossibilitados do diagnóstico, estadiamento de tumores e tratamento de inúmeras patologias. Esses tratamentos tiveram que ser postergados. Os senhores conseguem imaginar o quão grave é isso? Isso por quê? Porque nós temos hoje um monopólio estatal que, repito, por mais eficiente e capaz, e é inquestionável a eficiência do IPEM, ele não dá conta da demanda. Expus ao deputado relator que hoje no Brasil nós temos, no país inteiro, 400 serviços de medicina nuclear.
Há um levantamento da própria Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear que, com a flexibilização, com a permissão de entrada de empresas privadas atuando no setor, passaríamos em 5 anos a ter 800 serviços e em 10 anos a ter 1.200 serviços de medicina nuclear. E esses serviços, senhores deputados, é mais grave porque eles estão concentrados. Graças à localização geográfica do IPEM, do INEM, que estão no Rio de Janeiro e em São Paulo, isso não permite o acesso, num país continental como o nosso, nas populações mais distantes. Para os senhores verificarem a gravidade disso, na região norte do país, nós temos 3 serviços. Em toda a região norte. A maioria das capitais da região norte não dispõe de serviços de medicina nuclear. Isso obrigando o cidadão que mora nessas regiões se locomover, Deus sabe como, para poder ter acesso a esse serviço. Isso, além de desumano, isso tem um outro fator. Isso coloca os brasileiros como cidadãos com classes diferentes. Isso é antidemocrático. Isso é terrível o que estamos vivendo. E isso foi gerado, os senhores me desculpem se eu me exaltei um pouco, mas isso foi gerado em 1988, quando o Constituinte tinha uma visão de proteção nacional, sem dúvida, de segurança nacional, mas uma visão temerosa do emprego equivocado de materiais nucleares. E nós estamos, quase 40 anos após, a medicina evoluiu enormemente. Todos nós que militamos, que praticamos a medicina no dia a dia, principalmente nós que estamos diante de pacientes de doenças crônicas, aprendemos e vivenciamos que essas inovações vêm a todo momento. E é grave, porque o país se afastou. Eu vou dar um exemplo do ciclotron. Ciclotron é um tipo de reator nuclear para produzir radiofármacos. No Brasil, nós dispomos de um ciclotron público. Os Estados Unidos da América têm 32 ciclotrons. E há um cálculo da OMS que o ideal é que se tenha um ciclotron para cada 100 mil habitantes. Nós temos um para 200 milhões de brasileiros. Os Estados Unidos têm 325 milhões de habitantes, com 32 ciclotrons. Ah, mas os Estados Unidos é uma potência, um país desenvolvido. A Colômbia, que é um país com nível de desenvolvimento semelhante ou inferior ao nosso, tem 12. É inadmissível o que está acontecendo conosco. É inadmissível impedir o acesso. Um outro fato, eu sou pesquisador clínico, estava conversando com o deputado General Peternelli, que há 3 anos atrás trouxe para o país um estudo sobre uma atuação de um anticorpo monoclonal, que é um perfil de medicamento, que poderia ser usado na doença de Alzheimer na fase pré-clínica. Esse estudo, nós seríamos um dos 12 países que participariam. Os outros 11 países puderam participar. O Brasil não pôde participar porque não havia o radiofármaco produzido aqui e ele teria que ser importado. E o tempo que levou para a importação inviabilizou que o estudo viesse para o país. Esse foi o primeiro medicamento aprovado pelo FDA neste ano de 2021, depois de 16 anos sem nenhum medicamento para a doença de Alzheimer. O Brasil não participou desse estudo, não porque não tenhamos investigadores, cientistas competentes, porque nós não dispunhamos de um insumo químico que não pode ser produzido no país e que aí deveria ser importado. E o trâmite legal impediu que brasileiros pudessem não só participar do estudo, mas que brasileiros hoje, portadores de doença de Alzheimer, possam utilizar o fármaco, porque ele não foi aprovado pela Anvisa, visto que não houve o estudo aqui no Brasil. Neste momento, agora, este ano, 2021, eu sou investigador principal de 2 estudos internacionais para a doença de Alzheimer em fase pré-clínica e também não pudemos fazer esses 2 estudos com PET, um PET cerebral, porque no Brasil não há ainda um insumo necessário para que se execute o exame, que seria essencial como marcador de evolução da doença.
Então, portanto, as implicações que isso traz são gigantescas. E eu me coloco inteiramente à disposição dos senhores deputados para qualquer questionamento que seja capaz de ser atendido, visto que sou somente, como disse, um médico e investigador. Estou à disposição dos senhores. Doutor Eduardo, eu também, as duas cartas que o senhor nos fez chegar, uma diz respeito ao PLN 16 de 2021, e a Câmara está atento a essa necessidade, inclusive ele já foi analisado e está tendo andamento. Eu gostaria também de fazer a leitura da carta do presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Patologia, estima-se que 50 a 90 mil brasileiros deixaram de receber o diagnóstico de câncer nos primeiros meses da pandemia. Dessa forma, muitos pacientes terão o diagnóstico de seus tumores em estágios avançados, limitando-as a opções de tratamento e chances de cura. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que somente em 2020 teremos 625 mil novos casos de câncer. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, em levantamento com mais de 60% dos serviços de medicina nuclear no Brasil, mostrou que em mais de 80% dos serviços houve redução entre 50% e 99% nos procedimentos médicos. Ressaltamos ainda que, além da medicina nuclear, a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi altamente impactada pela pandemia, vendo um aumento considerável de pacientes serem vítimas de infartos, morrendo em suas próprias casas, muitas vezes sozinhos. A tramitação e a aprovação da PEC 517 de 2010 surge como um alento a milhares de pacientes nesse momento tão delicado ocasionado pela pandemia do Covid-19, tendo em vista a premente necessidade da democratização de acesso a procedimentos médicos para diagnóstico e aos procedimentos de medicina nuclear, principalmente no tratamento do câncer e doenças do coração, utilizando radiofármacos, beneficiando principalmente a parte mais sensível da população que depende do Sistema Único de Saúde, SUS. A PEC 517/2010 tem comum entendimento com a Associação Médica Brasileira e a Sociedade de Especialistas Médicos de Medicina Nuclear, Radioterapia, Oncologia Clínica, Cirurgia Oncológica e Cardiológica, sendo de grande importância a retomada da tramitação e a consequente aprovação da referida proposta de emenda constitucional para o tratamento universal com o objetivo maior de salvar vidas. Dr. Jorge B. Coura Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Doutor Eduardo, anteriormente nós estávamos comentando, achei muito importante, e gostaria que o senhor comentasse a todos da diferença que teve, porque nós, para conhecimento de quem está participando, anteriormente, esse monopólio também era para todo o radiofármaco. Depois de um certo período, pela distância do Brasil, foram liberados a produção do radiofármaco de curta duração. É o radiofármaco que tem duração menor que 2 horas. Eu gostaria que o senhor transmitisse o que isso permitiu de aumento e de acesso a essa demanda. E também comentasse sobre o volume de PET scan que o país dispõe hoje para diagnóstico e tratamentos. Muito bem, deputado.
Primeiro fato, a aprovação inicial dos radiofármacos de meia-vida curta, que são aqueles radioisótopos que têm até 2 horas de meia-vida, é necessário para a realização do enriquecimento de uma glicose radioativa, que é o glicóton, e que é utilizado para o diagnóstico de tumores e para a verificação de metástases. Bom, o Brasil, em 2006, quando da aprovação desta alteração constitucional que permitiu a flexibilização dos radiofármacos de meia-vida curta, tinha, naquele momento, um único equipamento de PET-scan. E, passados aí 14 anos, nós passamos a ter no país um pouco mais de 80 equipamentos funcionando. Isso é uma coisa impressionante. Os números por si já falam, mostram, e principalmente os familiares de doentes com câncer, todos nós conhecemos alguém que teve câncer, podem ser os grandes testemunhos do quanto isso mudou o tratamento e o quanto isso permitiu que essas pessoas, o mais precoce possível, tivessem o tratamento iniciado, um tratamento mais preciso, porque esse tipo de exame, ele tem uma visão tridimensional e você consegue dimensionar a extensão da cirurgia, você consegue verificar se tem aquilo que nós médicos chamamos de implantes secundários, que são metástases estendidas para outros locais. Então, nós pudemos, em um período curto, pouco mais de 10 anos, permitir que milhares de brasileiros pudessem ter o diagnóstico preciso do câncer e pudessem ter o seu tratamento. Um outro fato que essa mudança na lei permitiu: milhares de pacientes em tratamento de radiocirurgia passaram a ter acesso a um tratamento com nível de precisão maior, evitando cirurgias que fossem mais extensas e retirada de tecidos desnecessariamente. Isso é incalculável, isso tem uma dimensão gigantesca. Isso, a mudança, somente com os radiofármacos de meia-vida curta. E nós estamos agora discutindo a possibilidade de permitir os radiofármacos de meia-vida longa. E esses são os de base no diagnóstico, num diagnóstico anterior ao câncer, no diagnóstico de lesões tiroidianas, no diagnóstico de lesões miocárdicas. O tecnésio, que é o produto mais utilizado para o diagnóstico, ele, hoje, 87% do tecnésio consumido no país é produzido pelo IPEM. E o IPEM, hoje, não consegue dar conta da demanda atual. E, como eu disse, uma demanda extremamente reprimida. Então, se permitisse a liberação, o que aconteceria com esses serviços? Possivelmente, nós estaríamos dando acesso aos brasileiros nos grotões mais afastados, aos brasileiros nos estados do norte, em especial, que são os que mais sofrem com isso, o acesso a um diagnóstico muito mais cedo, muito mais preciso. Obrigado, doutor Eduardo. Agradeço muito ao senador Álvaro Dias pela indicação e informo a toda a comissão de que os 2 documentos que o doutor Eduardo Freire fez chegar às nossas mãos, nós vamos disponibilizá-los para a secretaria, que vai colocar cópia dos referidos documentos para que todos os parlamentares tenham acesso aos mesmos. Foi muito esclarecedor a sua presença, validou muito os nossos pensamentos, doutor Eduardo, porque uma coisa é um parlamentar, né, dizer que é importante acelerar a PEC e buscar os resultados com relação à mesma. Outra coisa é um pesquisador, é um doutor com pleno conhecimento no assunto a esse respeito. Também informo que a comissão está à disposição de todos. Vou solicitar ao doutor Eduardo que perguntas que possam ser formuladas no decorrer do processo da comissão, nós possamos fazer chegar ao doutor Eduardo a esse respeito. E passo a palavra ao doutor Eduardo, antes de encerrar a sessão, para as considerações finais do senhor, doutor Eduardo. General. Pois não. Dá um tempo aí para mim, só para... Não, é uma satisfação tê-lo novamente, doutor Zacarias Calil, que é sempre uma referência com relação
a atuação como deputado e também como médico. Solicitamos para que quem esteja assistindo possa, se o senhor pudesse abrir o vídeo. Está aberto agora. Tá aberto. Com a palavra o nosso presidente, o doutor Zacarias Calil. Só um minutinho. Deixa eu só pedir aqui para parar o carro aqui. Eu gostaria de parabenizar o doutor Eduardo, né, pela brilhante exposição. E o que me chamou a atenção em relação ao Tecnésio, talvez o doutor Eduardo não me conheça, mas eu sou cirurgião pediátrico, doutor Eduardo, e trabalho muito na área de, às vezes, urologia, né? E eu fiquei preocupado aí em relação ao Tecnésio, né? Porque nós utilizamos ele no tratamento, na junção chamada JUP, né? Na junção do rim com o ureter, para saber como é que está o diagnóstico e como é que está a função renal desses bebês, para que a gente possa indicar a cirurgia de correção ou também retirar o rim dessa criança, que ele não deve, né, funcionar. E outras patologias também, né? Porque muita gente acha que o radioisótopo, os radiofármacos só são indicados em tratamento de doenças malignas, né? Ou acompanhamento. Mas eu vejo isso aí com muita preocupação em relação ao Tecnésio. Eu não sabia que estava tendo essa dificuldade no nosso país em relação a isso. Então, é isso que eu gostaria de, né, só a título de conhecimento mesmo. Obrigado. Antes do senhor fazer os comentários ou encerramento, nós, através do nosso sistema da Câmara e que faz ligação com o cidadão, recebemos uma pergunta. Quais seriam os radiofármacos e isótopos usados em diagnóstico de imagens que são mais comuns e que têm meia-vida longa? Seria só o Tecnésio? Bom, são muito utilizados o gálio, o iodo 131, o Tecnésio, o iodo basicamente nas disfunções tireoidianas, o Tecnésio nas disfunções funcionais, como bem lembrou, inclusive, o deputado médico, doutor Zacarias Calil, nas disfunções na avaliação da função renal e também na avaliação da função cardíaca. Nós temos o índio, o gálio, o iodo, o Tecnésio, são alguns exemplos de radioisótopos de meia-vida longa. E esses radioisótopos, conforme foi dito, eles são empregados na maioria das especialidades médicas. Utiliza-se com frequência na endocrinologia, nas disfunções tireoidianas. Utiliza-se com frequência em avaliações neurológicas, para avaliações, inclusive, das novas patologias neurodegenerativas. Nós temos o Trodat, que é um radiofármaco utilizado com frequência para avaliação no Parkinson. Então, existe um leque de avaliações de diagnóstico e orientação para a terapêutica que podem ser e estão sendo prejudicadas. Obrigado, doutor Eduardo Freire Vasconcelos, pelas informações, pela precisão dos dados e por ressaltar a importância dessa PEC de autoria do senador Álvaro Dias.